TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E aí, Gui? Tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Cheguei, Medina. Boa tarde pra você e a todos os nossos ouvintes. Que segunda-feira chata, Medina. Chata, Gui. O mercado não anda. Podia estar explodindo pra cima, podia estar explodindo pra baixo. Fez a volta de manhã e zerou. E o dólar, fazia tempo que nós não víamos ele tão comportadinho assim, né? Parece que ele tá com sono, parece que tá com ressaca, segundou, simbora. Vamos lá falar um pouco de mercado então, Medina. Boa, Guilherme Cunha com a gente, vai mandando a sua mensagem. Ô, Gui, 2023, né, ele colocou o 1º de abril no fim de semana. E todo 1º de abril aqui na TCA eu costumo perguntar pros nossos contribuidores qual que é a maior mentira que já ouviu do mercado. Eu vou aproveitar, estamos no dia 3, ainda vale, né, tá dentro do panorama. E qual que foi a maior mentira que você já ouviu do mercado, hein, Gui? Maior mentira que eu já ouvi do mercado? Pode ser uma máxima que muita gente falou e pra você isso não existe. Cara, a gente teve recentemente uma mentira muito ruim de 60 bilhões de reais de lojas americanas, né? É uma mentira fanfarrona aí que nós pudemos acompanhar. Putz, vi muita gente falando, né, que ganha dinheiro e no final das contas, sabe aquele cara que fica falando, puta, comprei aqui, vendi ali e nunca mostrou uma boleta, isso aí a gente vê bastante. Né, tem muitos aí que fazem esse fluxo, mas eu vou falar pra você, viu, eu acho que aquele balanço da Petrobras, né, que ninguém assinou, o balanço não auditado de Petrobras que ocorreu em 2015, eu acredito que seja uma das maiores mentiras da Bolsa de Valores num contexto macro aí. Simbora! Boa, é isso aí, a gente aproveitou, né, estamos no dia 3, né, dia 1º de abril, é um dia legal pra falar essas historinhas. Ô Gui, então comenta mais, você disse que o dia tá chato. E, a gente pode falar que se não fossem as petroleiras, o Ibovespa poderia estar abaixo dos 100 mil pontos hoje? Com certeza, né? No final das contas, o petróleo na data de ontem trouxe essa euforia, né? Então, nós estávamos contextualizando ali a live, aí saiu esse contexto da OPEP+, trazendo uma redução da produção, o que gerou um aumento do petróleo, e aí as petroleiras estão segurando no peito aí como se fosse realmente um airbag a queda que está contextualizada, acho que não só no Ibovespa, né, Medina, mas é um começo de segunda-feira, um começo do mês de abril de reorganização, nós temos aí o rebalanceamento dos fundos também, mudando a ordem das companhias, então acho que o mundo inteiro tá olhando um pouco mais a política monetária, absorvendo mais os dados econômicos que foram contextualizados nesse primeiro tri, e a Bolsa sofre, né? A Bolsa sofre, independente se nós estamos com DI para cima, com DI para baixo, com dólar para cima ou dólar para baixo, acho que hoje é um cenário meio que natural de correção, já contextualizando mudanças aí na carteira, não só do grande investidor, mas como o pequeno também. Acho que rebalanceamento da carteira sempre faz bem quando o cenário é esse ainda de adversidades. E simbora, eu acho que essa semana, com o pregão de sexta de feriado, né, Semana Santa, sexta-feira o pregão ele é fechado, eu vejo que além de ser mais curto, a volatilidade só vai vir lá para quarta, quinta-feira realmente. Tá certo, muitas pessoas mandando aqui perguntas pro Gui Cunha, a Mari Friedman tá monitorando e anotando aqui, um abraço pra Heloísa, Francisco, o Roberto também, a galera tá fazendo já perguntas pra você, ô Gui, mas aproveitando a questão do corte de produção por parte da OPEP+, a essa alta do Brent hoje também, e os impactos que elas têm tido na petroleira, depois desse corte você tem trabalhado o Brent em qual patamar agora, hein, Gui? Tinha gente falando que muita gente chegou a falar no início do ano que era acima de 100, aí depois diminuiu a expectativa. E agora, você já volta a trabalhar o petróleo no patamar de $100, ou Gui? Não, $100 não, né? A gente deu uma bisbilhotada hoje pela manhã. A resistência do 90 ela é bem significativa para o Brent. É natural que essa queda da produção já é um controle realmente da cotação, né, de preço. Então, nós tivemos uma queda bem significativa na contramão da grande maioria dos analistas. E aí essa recuperação rápida do jeito que foi, né? Na semana passada, antes mesmo do corte, já havíamos tido algumas altas do Brent e agora a gente vê que essa resistência do 90 não é tão simples não para poder dar uma sequência de alta do 90 para o 100, é mais de 10%. E é um contexto totalmente diferente do esperado. Então, nós teremos uma disparada do petróleo, já tivemos, inclusive, na madrugada, permanência do dia de hoje em forte alta, mas o 90 é um grande guardião aí dos vendidos, digamos assim, né? Quem não está com vontade de ver uma movimentação de alta do petróleo, então ali é um limite
E essa informação é importante também para quem está no trade curto, né? Então, hoje a maior obviedade era as Junior Oils estar sendo contempladas com mais volume do que o convencional e até mesmo uma expectativa adicional de Petro, porque não tem um risco político. E a semana tende a ser Petróleo e Futebol Clube, mas com essa resistência dos 90 no Brent aí. E aí pode ser uma boa semana para Petrobras, mas principalmente Junior Oils, Gui? Principalmente a Junior Oils. Tudo bem que 3R devolveu quase tudo, né? Sobe apenas quase 2% e a Petrobras teve uma alta mais significativa agora nessas últimas 2 horas e sobe mais de 3,5%. Mas é porque também a Petrobras estava caindo num limbo muito forte, né? Pregão atrás de pregão numa queda significativa e foi o que a gente levantou de tese de bola esses últimos minutos aqui também na TC Rádio, né? E no aplicativo. Como é que vai ser o comportamento da Petrobras de acordo com a bomba de gasolina? Então, esse movimento que vai trazer um checkmate aí para a companhia Petrobras, para a gente ver qual que vai ser a paridade de preço que a gente vai acompanhar aí de Petrobras. Se Petrobras não subir, é igual a guerra. Lembra? Subiu o petróleo gigantescamente e a Petrobras tentando recuar o aumento da bomba por causa de impopularidade. E aí Petrobras não parava de cair, na verdade, mesmo com o petróleo em alta. Então hoje é um dia que tudo subiria porque dá um alívio na commodity, mas daqui a pouquinho eu acredito que nós teremos aí Jean Paul Prats se pronunciando a respeito do preço da gasolina, porque é uma alta muito expressiva da semana passada e essa. E se for sequencial, como a gente está acreditando, a gente precisa realmente ficar bem alerta de como é que serão os preços nas bombas e o impacto de Petrobras. E aí o Vitor Lopes ele ainda reforça essa sua análise de Petrobras, se sobe mais essa semana. Ô Gui, aí eu trago pro lado de aumentar preço. Você imagina até pelo discurso do próprio governo em relação ao preço do petróleo, ao preço dos combustíveis principalmente, que pode haver um aumento por conta dessa alta? Eu acredito que o governo atual, do formato que está sendo conduzido, e até mesmo com as últimas aparições de pesquisas de popularidade, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai segurar. Eu acho que esse é um alerta que nós temos que ter em Petrobras para esse evento de alta do petróleo não provisionada. Não teremos um aumento direto e reto nas bombas, porque isso geraria um aumento de impopularidade muito grande. Por isso que a gente vê que as Junior Oils, por mais que tenham essa grande oscilação, né, essa grande volatilidade, podem ser protagonistas aí de aumentos na semana mais relativo, né? Porque daí esse lance político pode a qualquer momento pesar e todo esse fluxo comprador que veio ser isentado e voltar para preço. Querendo ou não, lateralizou, né? Ela só simplesmente voltou a queda dos últimos 2 dias. Petrobras precisa ir lá para a região dos 26 para a gente realmente falar que agora o mercado está querendo comprar Petrobras com alguma outra visão que nós não estamos tendo. Mas no curto prazo, a alta especulativa vai existir e tem que tomar cuidado, porque a gente fala ainda, de novo, né, de um governo que tende a segurar esse aumento de preço, não tem mais dividendos e por aí vai. Então essa alta pode ser simplesmente especulativa. Pessoal mandando perguntas aqui, Mari, então vamos começar então a nossa bateria de perguntas dos ouvintes pro Gui Cunha, que participa aqui conosco no Expresso da Tarde. Qual que foi o primeiro ouvinte que você separou por aí, Mari? Bom, Medina, eu separei aqui a pergunta da Camila pelo WhatsApp e ela diz o seguinte, Gui, na semana passada você teve muito êxito no posicionamento em 8 papéis para a semana que compartilhou com os ouvintes. Para essa semana, você pretende montar novas posições em papéis para trades rápidos? Muito obrigado pelo reconhecimento, fico muito feliz e fomos muito felizes mesmo, viu, Medina? Gui, coisa boa! O nosso querido analista Bruno Mazzoni trouxe ali um contexto do Market Brecht, que é essas empresas que estão descontadas mediante as médias móveis, né? Uhum. Então, a grande maioria das empresas do Ibovespa estavam sendo negociados abaixo de todas as médias. Aí, se ia ter alta na bolsa ou não, era quase que indiferente o contexto, porque o repique era quase que contratado. Os êxitos foram o encerramento de Sabesp e Eletrobras com 7%, Itaú Unibanco, Gerdau e não vou me recordar a outra companhia, B3, teve parciais de 4%, ficou apenas Porto Seguro e Vale 3 sem a movimentação da parcial. E aí no domingão, vulgo ontem, nós fizemos a live de planejamento, mantemos a tese para todas e compramos B3 na abertura, né, porque nós tínhamos feito a parcial e o valor da parcial a gente voltou em B3. Então a gente permanece com os ativos que não foram encerrados em busca do objetivo dos 7%
se não nessa semana, mais tardar na próxima, e compramos B3 na abertura e fomos extremamente felizes, né? Porque é um dos papéis aí que, por mais que esteja azedo a bolsa hoje, ela está subindo aí mais de 2% do nosso preço de entrada. Força B3, ela também naturalmente vai trazer um cascalho bom aí no nosso bolso entre essa semana e a próxima. Ah, boa. Teve até ouvinte na Station, o Roberto, que tinha pedido pra falar de B3. Fala um pouquinho mais de B3 então, só pra atender o ouvinte. Pô, eu gosto demais e falo de B3 de boca cheia. B3 é um tipo de papel também que tem uma análise bem diferente do convencional, porque é um monopólio, então o monopólio ele traz uma leveza na hora de você adquirir, mas o monopólio está sendo testado, né, mais uma vez com essas notícias de uma nova bolsa aqui no Brasil e está se desenhando lá no Rio de Janeiro uma bolsa para pequenas empresas e etc, né, um contexto diferente, mas é um pezinho que nós não víamos há mais de década surgir uma possibilidade. Aí o mercado penalizou e a gente sempre vai fazer essa retrospectiva, viu, Medina? No terceiro trimestre o balanço veio mais ou menos, o mercado penalizou, teve a queda de liquidez da Copa, o fim de ano teve o contexto que o setor financeiro bancário não prosperou, e agora B3 tem de tudo para subir. E aí essa notícia deu uma jogadinha de água adicional na tese. Mas R$13 é o mínimo de B3. Com os últimos balanços e perspectivas mínimas da companhia a respeito do contexto desse primeiro trimestre. Então, putz, quando a gente joga o papel abaixo de 11, a gente até brinca, né? É uma falta de educação com a B3. O pessoal esqueceu o quantos bilhões de reais, a entrada e saída de dinheiro, independente de quem seja, pessoa física, institucional ou gringo, tudo passa pela B3 hoje, né? Então tá todo mundo meio que em estado de choque, saindo de B3, procurando outras assimetrias, outros lugares para investir, eu não vejo onde, né? Então B3 até chegar a R$13 é um trade de bola cantada, é só você colocar a bola, compartilhar isso com o seu coleguinha do lado, inclusive, porque não é mico, é trade do bom e é bola cantada. Aqui é tempo, não é se vai chegar. Eu gosto muito dessa frase, né? Não é se, sim quando, né? Então, basta ter um fluxo de novo aí de 1 ou 2 dias positivos na bolsa, esse papel tende a correr 15, 20% para cima, que daí o pessoal lembra. Olha aí no gráfico, simplesmente o que caiu no cenário de caos da sexta-feira já está subindo praticamente hoje, e é um dia que não é muito positivo para a bolsa, não. Boa, ô Gui. Ô Mari, mais perguntas que chegam pro nosso ouvinte. Traz aí pra gente. Vamos monitorar aqui as perguntas dos ouvintes, que o Gui Cunha tá pronto para responder, Mari. Bom, Medina, eu separei aqui 2 perguntas que vieram da Station, e as duas perguntas são sobre Lojas Renner. A Heloísa e o Francisco pedem para você analisar, Gui, Lojas Renner, e eles também perguntam o que está acontecendo com os papéis da empresa. Eu não sei por que, eu vou ser bem honesto, né? Eu não sei por que subiu recentemente na velocidade que subiu, né? Porque o setor como um todo ele ficou bem fragilizado no quarto trimestre. Lojas Renner teve alguns pontos de destaques, mas a euforia que foi gerada em Lojas Renner, porque o gráfico também demonstrava esse contexto, foi muito forte. Agora embica, né? Para baixo de um jeito muito agressivo, e eu vou ser bem sincero, se você... Na sexta-feira já tinha caído com volume forte também. E hoje vem com vontade, ó. Hoje tá com uma vontade bem grande aí de queda para a Lojas Renner. O que eu posso falar de Lojas Renner? É um balanço que veio mais ou menos, com algumas linhas bem agradáveis. O contexto do setor para o ano, ele é uma companhia e um setor que pode agradar para quem tem apetite a risco, mas é faca caindo forte, né? Não há nem necessidade de conhecermos um pouco de análise técnica. Embicou para baixo desse jeito no diário, com essa força, qualquer movimento de alta é chamada para novos vendedores. Então eu esperaria baixar a poeira aí de Lojas Renner, tem perspectiva de R$ 12,93. Eu tenho esse ponto aí como um ponto ótimo de compra para Lojas Renner, aí sim, para pegar uma recuperação de 20%, 30%. Então é um vazio no gráfico projetado de queda para Lojas Renner. Entre aspas, normal no contexto de hoje, onde a gente vê várias empresas caindo 4% a 8% do setor, mas preocupa extremamente Lojas Renner não só o volume, mas não ter nada que venha segurar o papel até essa faixa, praticamente dos R$13 aí em LREN número 3. Ô Gui, eu separei outra pergunta aqui pela Station, que chegou mais cedo pra gente.
O Fernando Lima, ele pergunta se você sabe por que IRB Brasil está despencando hoje, se está até voltando para o índice Ibov, Gui. Eu tenho uma tese, principalmente na Bolsa de Valores, que quando você detém uma exposição como foi feito de IRB a respeito da movimentação contábil, né, todo aquele contexto a respeito do que era real, do que não era real de IRB, que foi uma queda de mais de 80%, depois daquele contexto da denúncia, é muito difícil você atrair grandes investidores. A gente ergueu uma bandeira hoje, né, que o Barsi vem comprando o IRB publicamente, a Luiz e filha faz parte de conselho, então são investidores extremamente respeitados aqui no nosso país, mas é visão de longo prazo, né? A gente vê aí uma análise fundamentalista de prazos mais elevados, é a maior resseguradora do nosso país, tem caixa, mas imagina só depois de um case de lojas americanas, por exemplo, que também é um contexto de fraude contábil, é difícil a gente falar assim, vamos embora todo mundo então comprar IRB, que agora é o momento dela de recuperar. Eu vejo que ainda tem muitas dificuldades e não é, como eu posso dizer, mais número, e sim é uma crise de confiança, uma crise de governança, que está melhorando muito, isso é uma grande verdade, mas ainda é o que o Barsi e a Luiz fazem, comprar para acumular para prazos mais elevados. Então, se você tem um capital para que você possa expor a esse tipo de tese, né, investimento de prazos mais elevados, comprar empresa nesses patamares e deslumbrar, vender o papel lá para 50, 60 reais, é um momento ótimo de compra. Agora, se você está tradando, se você está deslumbrando um trimestre, putz, IRB não está ainda num contexto muito legal. Ela entra nessa primeira prévia, é muito legal isso, né, do rebalanceamento do Ibov. Ela entra nessa primeira prévia e só começa a receber dinheiro, de fato, formato passivo aqui a 2, 3 meses. Então, é de fato uma compra que você pode fazer deslumbrando e iniciar uma alta um pouco mais consistente só no final desse ano e nos próximos anos. É um papel que está barato, mas todo mundo já entendeu que papel barato que não tem comprador vai ficando mais barato. Hoje ela cai porque os papéis mais frágeis estão todos caindo e caindo numa magnitude mais elevada. Ô Gui, eu separei uma pergunta aqui, que chegou um pouquinho mais cedo pra gente também. O Felipe Sirico, ele pede para você analisar a empresa Time for Fun também, e ele ainda pergunta, né, como o ticker é Show 4, ele pergunta se o show acabou. Ótima pergunta. Show 3, na verdade, é o que eu boletei bastante, Show 3 na minha vida. A Times for Fun, a Ticket for Fun, ela trouxe uma movimentação de queda muito significativa no momento pandêmico, né? Então, 2019 ela finalizou ok, 2020 foi um caos generalizado para a companhia, uma vez que todo o contexto de shows, teatros e etc. que ela fazia cobertura acabou se perdendo. Na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a constituir o kit Lula de alguns traders e investidores, e ela perdeu a Lollapalooza. Um dos principais eventos que a Show 3 fazia de cobertura, que é o Lollapalooza, um festival gigantesco. Pequenininho esse evento, né? Pelo amor de Deus, ela perdeu a licença, digamos assim, da administração dos ingressos. Aí o show acabou, né? Ela diminui bem a expectativa de receita, que a empresa já tem uma alavancagem muito alta, e esses grandes eventos era o esperado, juntamente com uma possibilidade de retorno da Lei Rouanet. E tudo isso não acontecendo, Show 3, infelizmente, oficialmente carimba que virou mico. O volume destinado aí de venda na companhia é estratosférico. Boa! As perguntas não param de chegar, Guilherme Cunha com a gente também. Tem muita pergunta chegando de dólar, viu, ô Gui? Mas já a gente fala da moeda americana, porque hoje a gente tem participação dele aqui nos nossos estúdios, hein? Daniel Araújo já com ajuste diário para você do dólar, e aí o Gui vai comentar também a respeito de moeda americana. Enquanto isso, ô Mari, perguntas a respeito de ações que os ouvintes mandam aqui pro Gui. Ô Medina, e Gui, o Glauber, ele tá pedindo aqui para você analisar, né? Vamos mudar um pouco o setor e ir pros bancões. Ele pede para você analisar Santander. Santander, eita Santander, o pior, né? Só não foi pior do que o Bradesco nesse último quarto tri, mas a consolidação
ele conseguiu, em 2022, ser o pior bancão de contexto, de qualidade de balanço. Santander, na Europa, já estava esquisito. Santander Brasil, nos últimos anos, já estava carregando no peito esse déficit da holding, e aí o ano de 2022, todo mundo já sabe, a alta inadimplência brasileira castigou de um formato bem forte a companhia Santander, que está no limbo. Acho que Santander é uma oportunidade igual o Bradesco, né? Os dois têm o mesmo risco hoje em dia, que é o risco de não atingir as expectativas dos analistas referente à recuperação. Então, você quer comprar papéis que vão andar mais lentamente, mas tendem a ter consolidação mais light, com pagamento de dividendos, você tem que ir para Itaú Unibanco e Banco do Brasil. Itaú Unibanco, Banco do Brasil, você fica bonito na foto. Quer botar uma meiuca aí no meio do caminho e inserir um movimento de investimentos? BPAC 11, famoso BTG Pactual, também surpreende no seu quarto trimestre de 2022. Agora, Santander e Bradesco teve alto provisionamento, queda nas ações de um formato bem significativo, não tem uma recuperação rápida porque as resistências estão sendo atendidas de chamada de vendedores, mas quando virar a chave, é os papéis que mais vão subir no setor financeiro bancário. Né? Então, na apresentação do primeiro e segundo TRI, se elas começarem a diminuir o PDD, que já é natural pelo alto provisionamento do quarto TRI, e ir aumentando esse ROI, esses papéis podem constituir aí uma Selic rapidamente no trimestre, ou seja, subir 12%, 15% durante um TRI. Gosto de Santander. É um banco que atrela um risco até mais reduzido do que o Bradesco devido à sua política de crédito. Não é um papel ruim, não. É que o setor financeiro bancário está muito difícil para conseguir chamar compradores de formato consistente, né, Medina? Então, é um pezinho, uma mãozinha que você coloca ali para diluir esse aporte no trimestre e fechar o trimestre aí sim com um ganho significativo. Só para repassar de novo, Gui, hoje os bancões estão recuando. Qual que é o sentimento de hoje para queda não só de Santander, mas Itaú, Bradesco, Banco do Brasil? Hoje todas caem fortemente, as empresas dos bancos caindo hoje, Gui? Ô, Medina, vou ser bem sincero, não tem nenhum motivo específico, né? Não tem nenhum contexto que possa ser imputado em cima dos bancões. O que chama atenção é o volume do Itaú. É o único que acendeu um alerta para nós, que na semana passada veio um volume comprador gigantesco. Parecia que, nossa, agora ia buscar R$50 Itaú Unibanco sem nenhuma parada. E aí teve um volume de venda significativo, maior do que o esperado e maior do que os outros bancos. E trouxe aí um contexto muito chato de preço pro Itaú Unibanco e projetando novas quedas a respeito da análise técnica, tá? Mas é o único banco que chama mais atenção. Os outros estão corrigindo junto com esse mau humor, depressão de novo. Que dia chato, né? Parece que tá todo mundo ressacado de trade, todo mundo acordou com uma vontade muito grande das operações. O mercado contextualizou de manhã e das 11 horas da manhã em seguinte, travado. E mais gente perguntando de bancos, né, Mari? Isso mesmo, Medina. Aqui pela Station, Gui, o André, ele pede para você analisar Bradesco e ele gostaria de saber se corre o risco de fechar várias agências e também sofrer mais do que os demais bancos, Gui. Pô, o fechamento de agência bancária dos bancões é a maior dádiva que existe. Coisa boa. Eu tava no Itaú Personalité, numa primeira remessa do Itaú Personalité de fechamento de agência. Todos os gerentes estavam tristes. Puta, velório. Sabe aquela reunião que você sai meio ressabiado, você fica contestando se é bom ou não? E aí existe uma linha dentro do banco chamada eficiência, que quando você fecha uma agência bancária, transforma ela no digital e você perde apenas 10% dos clientes, você foi rei. Você foi macho, você foi gigantesco. E isso impacta de um formato positivo os balanços seguintes muito grande. Porque o custo de uma agência bancária é ridículo de alto. Não só pela estrutura, a segurança e etc. Mas autenticar um boleto hoje em dia no caixa tem um custo médio superior a R$1,80. Quando você traz esse contexto para a era digital, é centavos. É 20, 28 centavos, se eu não me engano, a autenticação de um boleto de custo para o banco. Então, fechamento de agência, quando você vê a agência de Bradesco ou de Itaú fechando e você é acionista, você tem que comemorar, porque automaticamente esse índice de eficiência melhora. Vou contar até para você que uma vez, né, eu fiquei tanto tempo sem ir no banco fisicamente, que quando teve uma vez que eu precisei ir, eu descobri que já tinha sido fechado já, porque é isso. Por isso vai para nossa geração assim mais nova, né, o Gui, a questão da agência, ela realmente
não é mais primordial. Para muitos pro negócio. deixou de fazer o sentido presencial, a não ser que seja obrigado ainda a ser feito de formato presencial, né? Eu não consigo imaginar hoje uma pessoa entre 16, né, que já começa a obter suas contas bancárias a 24 anos de idade, sair da sua casa e ir numa agência bancária com RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda para abrir uma conta. Eu não consigo imaginar essa pessoa fazendo isso, a não ser que, de novo, ela seja obrigada por uma empresa trazer uma movimentação desse tipo de contexto. Então, o formato, a era digital chegou e eu vejo que cada vez mais existe aquelas agências do futuro, né? Que o Itaú também foi pioneiro. É uma agência grande, onde boa parte também os serviços são automatizados, né? O próprio cliente se autoatende via grandes tablets, etc. E tem 4, 5 profissionais humanos, né, para atender. Então, o fechamento de agência para Bradesco é bom. Os papéis tendem a cair ainda para o movimento técnico, falta de volume para conduzir a compra, mas não há abertura de mão de alta de 15% a 20% em Itaú Unibanco numa linha reta e altas do Bradesco de 20 e poucos por cento, que corresponde ao famoso 16/17 reais. Aí é tempo, pessoal. Nem olho mais, tirei o ticker do meu home broker para não ficar brabo nesses dias aí como hoje, que forma uma barra gigante vermelha e é dinheiro que vai embora. Boa, Gui. Tá falando de bancão aqui e durante a sua resposta chegaram perguntas de bancos menores também, viu, Gui? O Gilberto, ele pergunta sobre Banco ABC, se você acompanha, e o Paulo Henrique, ele pergunta de Banco Pan. Banco Pan que sai, né? Nessa prévia aí da B3, Banco Pan saiu, Gui. Você acompanha esses dois? Acompanho sim. O ABC, eu confesso que era um banco que eu nem imaginava que tinha essa transição no setor de renda variável, né? Através das SAs. Me surpreendeu o movimento de liquidez e de movimento de elevação patrimonial, mas eu queria falar primeiro de Banco Pan, que azedou. Nossa, o investidor de BPAN tem que estar de ressaca de fato nessa segunda-feira, porque os bancos menores apanham mais nessa ressaca de quebradeiras dos bancos mundo afora, então os bancos menores intensificam o movimento de venda, vou tirar meu dinheiro, vou contabilizar prejuízo ou lucro, e aí todo mundo sai de BPAN. E aí BPAN tinha uma particularidade que por mais que fosse 0,03, né, de composição do índice, recebia dinheiro passivo, agora não recebe mais. Então o BPAN aí, muito provavelmente, existe dentro do guarda-chuva de BTG Pactual. A depender das quedas, a gente pode ver o fechamento da empresa na sua listagem na Bolsa de Valores, tá? Pode ser precoce falar isso, mas o que se desenha nesse contexto do setor financeiro bancário, BPAN não conseguindo recuperar essa faixa de preço é muito ruim. A grande maioria das pessoas que eu converso está comprando lá R$8, R$9. Cara, R$8, R$9 tem que, se tudo der certo, tem que dobrar para chegar no 0-0, né? Então, é um case meio triste aí pra gente comentar. A BPAN saindo dessa prévia do Ibov é bem ruim. Agora, o Banco ABC, ele tá numa queda, né? Desenhou uma queda aí meio chatinha e gera uma grande oportunidade lá na região dos R$15,66, se lá for buscar. Tá? Então a mínima das 52 semanas está lá no R$14,47, tem o início de uma congestão de preço lá para o 15,66 e aí você tem que esperar cair até lá. Tá? Então se você está comprado para cima, não quer se desfazer na companhia e quer fazer um preço médio, é lá nos 15,66. 15,66, até eu já deixei aqui agora um alerta para que eu possa acompanhar e muito provavelmente venha comprar. É um banco que está pagando dividendos, tem um ROI espetacular, tem um crescimento aí do payout bem significativo, obviamente não tem nenhum endividamento por ser setor financeiro bancário, tudo de bom. O consolidado do ano de 2022 é basicamente igual ao ano de 2021, não cresceu, não caiu, e o quarto trimestre apresentou a sua devida lucratividade. O problema do Banco ABC é a liquidez, então pode amanhã cair 10, né? Direto e reto para poder buscar as faixas de preço de compra. Você tem que tomar cuidado com liquidez e ansiedade aí dentro do papel. Só trazer aqui que Petrobras está atingindo a máxima do dia, R$ 24,43 para os papéis preferenciais, uma alta de mais de 4% para Petrobras. Ainda em relação a bancos, aí tem o comentário aqui da nossa ouvinte Lívia, né? Ela mora nos Estados Unidos. Ela disse lá, Gui, que muitas agências também abrem nos sábados por lá, hein? Ela diz, acho que muitas não se pagam lá nos Estados Unidos. Foi o que ela comentou, hein? Eu não tenho ideia, né? Porque lá parece que é só realmente um movimento de contexto de atendimento de transição bancária. O investimento fica tudo nas corretoras.
Então, Estados Unidos da América é bem diferente realmente, é só para atender essa parte operacional e a parte de investimentos fica tudo na corretora. Boa, ó, e também aqui o nosso ouvinte Wagner, que perguntou de Show 3, disse que ele tava carregado e ele não sabia sobre o Lollapalooza, viu, o Gui? Ele disse que ele acabou de zerar, então agora. Vagnão, próximo amigo nosso aí dentro do app, Vagnão. Essa aí custou caro, viu? Porque perdeu o principal evento, né? Então é muito difícil ter uma reversão de formato saudável Show 3 aí depois dessa. Semana passada saiu esse noticiário, inclusive. 4 e 3. Vamos falar de dólar agora, porque muitas perguntas de dólar sempre chegam aqui com a gente e já tivemos o ajuste do dia e por conta disso, Daniel Araújo tá aqui hoje nos nossos estúdios para participar do Expresso da Tarde. E aí, Daniel, tudo bom com você? Boa tarde. Boa tarde, Medina. Boa tarde, pessoal. Eu tô bem, Medina, e você? Tudo certo também. E aí, Daniel, como que foi o comportamento do dólar no dia de hoje? Qual foi o ajuste? Conta pra gente, traz a sua análise a respeito do câmbio nessa segunda, Daniel. Bora lá. O ajuste abriu com um gap de baixa, né? E após a abertura, ele já embicou numa alta. Teve uma leve reversão aqui perto das 10h55, onde fez o fundo e voltou a tendência de alta que até agora se mantém, tá? O ajuste fechou no 5,100 bola a bola e acredito que em poucos minutos busque o 110, tá? Perfeito. Boa, Daniel. E aí, Gui? Diante desse ajuste do dia, o que se dá pra se fazer? Você disse que hoje o dólar ficou bem tranquilo e tudo mais. E aí, Gui, diante disso, dá pra fazer alguma coisa até o fechamento de hoje? Melhor esperar a abertura de amanhã? E aí? Queria eu fazer alguma coisa ainda hoje? Não dá, não anda, não se manifesta esse dolinho. A única coisa positiva, tecnicamente, para quem está esperando uma alta, é que fechou o ajuste acima do ponto bipolar 5087. A única coisa que nós podemos trazer de bom para esse fechamento de ajuste diário do dia 3/4 de 2023. Medina, nós temos uma alta mínima prevista no 524. Então, quando a gente vê o que rolou de queda nesses últimos 5 pregões, vulgo semana passada, que foi muito forte, e o viés do dólar é para baixo, vai conseguir chamar vendedor realmente de formato consistente só após ter essa alta técnica aí do 524. Tá? Então, eu vejo como natural, se amanhã o dólar abrir acima do 5087, que é um projetado bem forte agora com esse ajuste, chame comprador para pelo menos esse 524, aí sim carregar vendas para o dólar. O petróleo em alta engaja a queda do dólar. Esse é o contexto. Então, se não tivéssemos tido esse petróleo nessa magnitude do formato que foi na madrugada, hoje era natural ir buscar 5,124, 5,66 e 5,177, que era a máxima projetada para ser o melhor ponto de venda. Agora, como o petróleo já veio extremamente elevado, as commodities pressionam o dólar para baixo, por isso que ele ficou tão comportado, porque ele precisa ter essa alta, é uma alta técnica natural, mas devido ao fluxo das commodities, acabaram segurando esse evento para a data de hoje, e aí o ajuste ficou bom, tá? Mas o dólar tende a cair agora, na verdade, porque ele tem esse 5,102, 5,104 como um ponto de lembrança da sexta-feira, e aí, como já formou um ajuste mais alto, fica caindo aí para cutucar a galera para comprar dólar para a data de amanhã, tá? Então, quem está posicionado sensacional, carrega o trade tranquilamente, porque a especulação é que tenhamos amanhã uma abertura acima do 5,087 e chame comprador, mas se quem está líquido, eu dormiria em paz hoje para poder acompanhar a abertura de amanhã. Boa, Gui Cunha. E aí, Daniel, quer acrescentar mais alguma coisa, trazer mais uma visão? Bom, concordo com o Gui. Na questão a operação que eu sempre falo que eu faço após o ajuste, né? Se subir em torno de 20 pontos acima do ajuste, eu consigo fazer uns scalpzinhos de venda. Mas fora isso, eu não faço nada. Boa, Daniel. Obrigado, viu? Pela sua participação. Um grande abraço a você. Até mais, hein? Valeu, Gui. Obrigado, hein, Gui? Eu que agradeço. Tem a última perguntinha aqui. Manda bala. Porque o pessoal tá perguntando, ô Gui, foi até uma pergunta que chegou lá na Station, né? Foi Fabrício, né, o Mari, que mandou essa pergunta aqui sobre arcabouço, se a queda de hoje pode estar relacionada a algo sobre arcabouço. Lembrando que tem a reunião aí, Haddad, Roberto Campos Neto, ainda hoje, o Gui, mas já com o mercado fechado. Isso, que bom, né? Mas eu vejo que não é arcabouço, não. Eu vejo que
realmente é um rebalanceamento das carteiras, é de olho nessas prévias do Ibov, é de olho na condução de política monetária. Ninguém está botando fé na curva de juros, na queda de juros de um formato tão precoce. A Bolsa Americana também foi bem volátil e não conseguiu dar uma sequência na alta do formato que estava sendo desenhado, então a gente não pode colocar só na conta do arcabouço, não. Eu vejo que ouvi muito a respeito de visão de várias pessoas. Eu vejo que o arcabouço agrada uma parte do mercado e a boa parte do mercado não, mas é aquilo que a gente sempre trouxe aqui, né? O reduzir as incertezas já foi um movimento que trouxe a alta na quinta. A sexta era uma correção natural e hoje nós fomos contemplados realmente por essa má digestão de um rebalanceamento, de o pessoal se reorganizando. Vejo que amanhã vai ser chato de novo, vai ser um dia bem técnico dentro desses pontos que a gente passa aí pelo Expresso da Manhã. Aí a partir de quarta-feira o trem vai, hein? Porque daí quarta-feira as pessoas já começam a ter mais dados econômicos, começa a provisionar o payroll. Quinta-feira aqui vai ser bem forte o período da tarde, porque a gente vai estar se reposicionando, botando uma fezinha no payroll, aí o mercado anda. Mas hoje não é arcabouço, não é nada, é correção técnica. Para quem estava esperando alguns descontos para comprar, gerou oportunidade. E banco. O banco acho que é a única oportunidade que gerou mais evidente na data de hoje. Maravilha, Gui. Obrigado pela sua participação também. Um grande abraço e até amanhã, hein? Valeu, meu querido. Sucesso, até amanhã. Fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.